Salve, salve pessoal! Estamos aqui gravando o primeiro vídeo do canal Futebol Alternativo. Nele eu pretendo falar dos times paulistas que disputam a Série A do Brasileiro de 2025. Nesse ano, 6 times paulistas vão disputar esse campeonato, sendo Bragantino, Corinthians, Mirassol, que é o estreante do ano, Palmeiras, Santos e São Paulo. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho como foi o ano de 2024 desses 6 times. Primeiro eu vou começar a falar do Bragantino, que disputou 5 competições esse ano, sendo o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Brasileirão. Vamos começar falando do Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, o Bragantino foi muito bem, sendo o primeiro do grupo C. Em 12 jogos ganhou 6, empatou 3 e perdeu 3, com 13 gols marcados, 9 gols sofridos. Com essa campanha, nas quartas de final, pegou o Bragantino. Pegou a Inter de Limeira, ganhando de 3-0 nas quartas. Já na semis, acabou sendo eliminado para o Santos, perdendo de 3-1. Depois do Campeonato Paulista, veio a Copa do Brasil. Como o Bragantino já estava classificado para a Libertadores, entra direto na terceira fase da Copa do Brasil. Nessa terceira fase, pegou o time do Souza da Paraíba. O primeiro jogo na Paraíba foi 1-1. O segundo jogo, aqui em Bragança Paulista, ganhou de 3-0, se classificando para as oitavas. Mas acabou sendo eliminado nas oitavas pelo Atlético Paranaense, perdendo o primeiro jogo no Paraná por 2-0 e perdendo o segundo jogo em Bragança por 3-2. Agora vamos falar um pouco da Libertadores. Na Libertadores, o Bragantino se classificou direto para a segunda fase e pegou o Rio Negro Águilas. Os dois jogos foram 0-0 e o Bragantino acabou ganhando nos pênaltis para se classificar para a terceira fase. Mas na terceira fase acabou pegando o Botafogo, que no final da competição acabou sendo campeão. O primeiro jogo perdeu de 2-1 no Rio de Janeiro e o segundo em Bragança foi 1-1. Mesmo sendo eliminado na Libertadores, acabou conquistando uma vaga para a Sul-Americana, direto na fase de grupos. E conseguiu ficar em segundo do grupo H. Em 6 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1. 9 gols marcados, 8 gols sofridos. Por ter ficado na segunda colocação, teve que disputar uma fase antes das oitavas. Nessa fase pegou o Barcelona do Equador. Primeiro jogo no Equador 1-1, segundo jogo em Bragança acabou ganhando por 3-2 e se classificou para as oitavas. Nas oitavas acabou sendo eliminado pelo Corinthians. Primeiro jogo em Bragança perdeu de 2-1, segundo jogo em São Paulo ganhou de 2-1 e levou o jogo para os pênaltis. E nos pênaltis acabou sendo eliminado por 5-4. O último campeonato que o Bragantino disputou foi a Série A, começando bem na Série A, disputando vaga na Libertadores, mas acabou para o final do campeonato degringolando um pouco e lutou para não cair para a Série B. No Campeonato Brasileiro foram 38 jogos, 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas, fazendo 44 gols e tomando 48. Com essa campanha acabou ficando em 16º do Campeonato Brasileirão, brigando até a última rodada para não cair, mas conseguiram ficar na Série A. O artilheiro do ano do Bragantino foi o Eduardo Sacha com 15 gols marcados. No total, o Bragantino disputou 70 jogos, ganhou 24, empatou 23 e perdeu 23, marcando 85 gols, sofrendo 83 gols. Na primeira rodada desse ano do Paulistão, vai enfrentar o Corinthians no seu próprio estádio em Bragança Paulista. Agora que já falamos um pouco do Bragantino, vamos falar do adversário dele no Campeonato Paulista, que é o Corinthians. O Corinthians disputou 4 campeonatos esse ano, que foram Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O começo de ano do Corinthians já não foi muito bom, que ele foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Por incrível que pareça, ficou no mesmo grupo do Bragantino, no grupo C, ficou em terceiro, em 12 jogos. Ganhou 4, empatou 2 e perdeu 6, marcando 14 gols e sofrendo 14 gols. Na Copa do Brasil, como não tinha garantido nenhuma vaga na Libertadores, começou da primeira fase. Na primeira fase pegou o Cianorte e ganhou de 3-0. Na segunda fase, pegou o São Bernardo e ganhou de 2-0. Passando para a terceira fase, que já são confrontos de mata-mata, pegou o América de Natal. Em Natal ganhou de 2-1 e aqui em São Paulo ganhou de 2-1, passando para as oitavas. Nas oitavas pegou uma pedreira que é o Grêmio. Os dois jogos foram 0-0 e nos pênaltis o Corinthians ganhou de 3-1.
Nas quartas de final, já enfrentou o Juventude, perdendo o primeiro jogo no Rio Grande do Sul por 2-1 e ganhando o segundo por 3-1 e se classificando para a semi. Nas semifinais, acabou sendo eliminado para o campeão da Copa do Brasil, que foi o Flamengo, perdendo o primeiro jogo no Rio de 1-0 e o segundo jogo aqui em São Paulo foi 0-0. Na Sul-Americana, já se classificou direto para a fase de grupos, ficando em primeiro do grupo F, com 6 jogos, 4 vitórias, um empate e uma derrota, com 14 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Sendo o primeiro do grupo F, já conseguiu a classificação direto para as oitavas de final. E nas oitavas de final, por incrível que pareça, pegou o Bragantino, como já falamos no começo do vídeo, a campanha do Bragantino do ano de 2024. Ganhou o primeiro jogo em Bragança por 2-1 e perdeu no Itaquerão por 2-1. Nos pênaltis acabou ganhando por 5-4. Nas quartas pegou forte Fortaleza e, por incrível que pareça, mesmo não estando bem no Campeonato Brasileiro, ganhou o primeiro jogo de 2-0 lá em Fortaleza e ganhou o segundo jogo aqui em São Paulo por 3-0, conseguindo a classificação para as semifinais. Mas nas semifinais acabou pegando o campeão, que se sagraria campeão na final. Em São Paulo foi 2-2 contra o Racing, na Argentina perdeu de 2-1, que acabou com o sonho de ser campeão da Sul-Americana. No Brasileirão, até um certo ponto do campeonato, o Corinthians brigou para não cair para a segunda divisão. Mas acho que foi, se eu não me engano, nas últimas 10 rodadas, ganhou quase todos os jogos e conseguiu uma classificação para a Libertadores. A campanha do Corinthians no Brasileirão foi de 38 jogos, ganhou 15, empatou 11 e perdeu 12, marcando 54 gols, sofrendo 45. O artilheiro do ano do Corinthians foi Yuri Alberto com 31 gols. Mesmo tendo uma parte do ano dele não muito bom, ele conseguiu ser não só artilheiro do Corinthians, como artilheiro do Brasil. Vamos ver os números da temporada do Corinthians. Foram 72 jogos, 31 vitórias, 18 empates e 23 derrotas, marcando 106 gols e sofrendo 74 gols. No Campeonato Paulista, na primeira rodada, como eu já falei, o Corinthians vai pegar o Bragantino em Bragança Paulista. Próximo time que vamos falar agora é do Mirassol, que é o estreante do Brasileirão desse ano. O Mirassol no Paulista começou muito mal, ficando em quarto do grupo C. Em 12 jogos venceu 3, empatou 5 e perdeu 4, fazendo 17 e sofrendo 17 gols. O Mirassol, tirando o Paulista, só jogou o Brasileiro da Série B. E no Brasileiro da Série B conseguiu ficar em segundo, fazendo uma campanha de 38 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, marcando 42 gols e sofrendo 26. O artilheiro do Bragantino foi o Della Torre com 17 gols. Os números do Bragantino no ano de 2024 foram o seguinte: 50 jogos, 22 vitórias, 15 empates e 13 derrotas, 58 gols marcados, 43 gols sofridos. O Mirassol começa o Campeonato Paulista jogando contra o Santos na Vila Belmiro. Agora vamos falar do Palmeiras, que jogou vários campeonatos. Jogou o Campeonato Paulista, jogou Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Um total de 5 campeonatos no ano. No Paulistão, que foi o único título que o Palmeiras conquistou no ano, na fase de grupos com 12 jogos, 9 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, marcando 24 gols e sofrendo 9. Quartas de finais pegou a Ponte Preta e ganhou de 5-1. Na semi pegou o Novo Horizontino e ganhou de 1-0. E na final, em 2 jogos contra o Santos, perdeu o primeiro jogo lá na Vila Belmiro e o segundo jogo no Allianz ganhou de 2-0, se sagrando campeão. Na Supercopa do Brasil, como é um jogo só, ele pegou o São Paulo, que era o atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, atual campeão brasileiro. O jogo em si foi 0-0, mas o São Paulo acabou sagrando-se campeão porque ganhou nos pênaltis de 4-2. Na Copa do Brasil, como já estava na Libertadores, o Palmeiras começou na terceira fase, pegou o Botafogo de Ribeirão Preto. Primeiro jogo ganhou de 2-1, segundo jogo 0-0 e se classificou para as oitavas. Nas oitavas pegou o Flamengo, que foi o atual campeão, que se sagrou campeão nesse ano. Perdeu o primeiro jogo no Rio de 2-0 e ganhou aqui no Allianz por 1-0, mas acabou sendo eliminado. Na Libertadores fez uma campanha boa, foi primeiro do grupo F, em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só que nas oitavas acabou pegando
quem se sagrou campeão, que foi o Botafogo. Primeiro jogo no Rio perdeu de 2-1, o segundo em São Paulo foi 2-2 e o Palmeiras acabou sendo eliminado da Libertadores. No Brasileirão da Série A, o Palmeiras ficou em segundo. Em 38 jogos foram 22 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. 59 gols marcados, 29 gols sofridos. O artilheiro do ano do Palmeiras foi o Flaco Lopes com 22 gols marcados. Os números totais dessa temporada foram 63 jogos, 39 vitórias, 16 empates e 8 derrotas, marcando 107 gols, sofrendo 52. E o primeiro jogo do Palmeiras no Paulistão vai ser contra a Portuguesa no Allianz Parque. Agora vamos falar um pouco do Santos, que acabou sendo rebaixado em 2023, jogando a Série B em 2024. E assim só disputou 2 campeonatos, Paulistão e Série B. No Paulista, o Santos começou muito bem, sendo o primeiro do Grupo A em 12 jogos, foram 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nas quartas de finais, acabou pegando a Portuguesa, o jogo foi 0-0 na Vila Belmiro e só passou nos pênaltis por 4-2. Nas semifinais, o Santos ganhou do Bragantino de 3-1 e conseguiu a classificação para a final, que foi contra o Palmeiras, e acabou sendo vice, mesmo ganhando o primeiro jogo na Vila Belmiro de 1-0, no Allianz Parque não conseguiu nenhum empate, acabou perdendo de 2-0 para o Palmeiras e ficou com o vice-campeonato do Paulistão. No Brasileiro da Série B foram muitos altos e baixos, mas mesmo assim conseguiu ser campeão. Foram 38 jogos, 20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, marcando 57 gols, sofrendo 25. O artilheiro do Santos no ano foi o Guilherme com 13 gols. Os números totais dessa temporada foram 54 jogos, 30 vitórias, 10 empates, 14 derrotas. 79 gols marcados, 39 gols sofridos. O Santos começa o Paulistão jogando contra o Mirassol na Vila Belmiro. Agora vamos falar do São Paulo. O São Paulo disputou Paulistão, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. No Paulistão, ficou em primeiro do Grupo D. Em 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, marcando 20 gols, sofrendo 12 gols. Nas quartas, acabou sendo eliminado para o Novo Horizontino. O jogo, nos 90 minutos, foi 1-1, mas acabou perdendo nos pênaltis por 5-4. O único título que o São Paulo conquistou nesse ano foi a Supercopa do Brasil. O jogo em si foi 0-0, os pênaltis o São Paulo ganhou de 4-2. Na Copa do Brasil, como já estava na Libertadores, já se classificou direto para a terceira fase. Na terceira fase acabou pegando Maringá, Águia de Marabá, desculpa. Primeiro jogo 3-1 para o São Paulo, segundo jogo 2-0 para o São Paulo, tranquilo. Nas oitavas pegou o Goiás, primeiro jogo em São Paulo 2-0, em Goiás 0-0. Nas quartas acabou sendo eliminado para o Atlético Mineiro. Primeiro jogo em São Paulo perdeu de 1-0, em Minas foi 0-0. Na Libertadores, fez uma boa campanha na fase de grupos, sendo o primeiro do grupo B. Em 6 jogos, foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, fazendo 10 gols, tomando 3. Nas oitavas, o São Paulo acabou pegando o Nacional do Uruguai. Primeiro jogo 0-0 no Uruguai, o segundo em São Paulo 2-0. Mas acabou sendo eliminado para o campeão da Libertadores, Botafogo. Primeiro jogo no Rio 0-0, o segundo jogo em São Paulo 1-1 e foi decidido nos pênaltis, 5-4 para o Botafogo. No Brasileirão, até que fez uma boa campanha, terminando em 6º lugar, com 38 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, marcando 53 gols, sofrendo 43. O artilheiro do ano do São Paulo foi o Luciano com 18 gols marcados. Os números da temporada do São Paulo são o seguinte: 68 jogos, 31 vitórias, 20 empates e 17 derrotas, marcando 94 gols, sofrendo 62 gols. No Paulistão, nessa primeira rodada, o São Paulo não vai jogar porque está fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos. Então, essa primeira rodada tá tranquilo, vai fazer a pré-temporada lá, volta para a segunda rodada. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá o like, segue no canal. Falou, até o próximo vídeo.